Ora vivam! Hoje vamos falar de um dos compositores da Broadway com maior sucesso comercial na sua época, Jerry Herman. Gerald Sheldon Herman foi o compositor e letrista de vários musicais de sucesso a partir da década de 1960, que se caracterizavam por uma visão alegre e otimista e pelo que Herman chamava de a canção de espetáculo simples e fácil de cantarolar. Em 2009, este compositor foi galardoado com o prémio Tony pelo conjunto da obra teatro musical. Foi também galardoado com o Kennedy Center Honors de 2010. Já que falámos de alguns dos seus musicais de sucesso, como por exemplo o Hello Dolly, de 1964, que chegou a ser o musical com mais longa temporada na história da Broadway e que também deu origem à canção título de sucesso interpretada por Louis Armstrong. Mom, de 1996, um espetáculo protagonizado por Angela Lansbury, e La Cage aux Folles, de 1983, o primeiro musical de sucesso da Broadway sobre um casal gay, que será o nosso musical de hoje. La Cage aux Folles é um musical com música e letras de Jerry Herman e libreto de Harvey Fierstein. Baseado na peça francesa de 1973 com o mesmo nome, o espetáculo conta a história de um casal gay, Georges, o gerente de uma discoteca em Saint-Tropez, que apresenta um espetáculo de drag queens, e Albin, o seu parceiro romântico e a atração principal. Seguem-se aventuras burlescas quando a dinâmica doméstica se cruza com um político ultraconservador. Estreado na Broadway em 1983, La Cage quebrou barreiras na representação gay ao tornar-se o primeiro musical de sucesso da Broadway centrado numa relação homossexual. O número final do primeiro ato do espetáculo, I Am What I Am, foi aclamado como um hino gay e tem sido amplamente gravado. A produção original esteve em cartaz durante mais de 4 anos, 1.761 apresentações, e ganhou 6 prémios Tony, incluindo o melhor musical, a melhor banda sonora e o melhor argumento. O sucesso do musical deu origem a uma produção no West End, em Londres, e a várias digressões internacionais. As reposições subsequentes obtiveram um sucesso considerável, ganhando o prémio Tony da melhor reposição do musical tanto em 2005 como em 2010, bem como o prémio Oliver de melhor reposição do musical em 2009. Como é que nasceu este primeiro musical sobre uma relação gay? Alan Carr, que tinha produzido a bem-sucedida adaptação cinematográfica de Grease, em 1978, estava ansioso por trabalhar no teatro e considerou que uma versão musical do filme de sucesso de 1978, La Cage aux Folles, seria o veículo ideal para a sua estreia na Broadway. No entanto, não conseguiu garantir os direitos sobre o filme e viu-se obrigado a contentar-se apenas com os direitos da peça original. Carr contratou J. Press Allen para escrever o libreto e Maury Aston para compor a banda sonora de The Queen of Basin Street, uma versão americanizada ambientada em Nova Orleans, com Mike Nichols confirmado como realizador e Tommy Tune a bordo como coreógrafo. Carr procurou produtores executivos e encontrou-os em Fritz Holtz e Barry Brown, que demitiram imediatamente toda a equipa criativa que Carr tinha reunido. Todos acabaram por intentar ações judiciais, mas apenas Aston ganhou e mais tarde recebeu uma pequena quantia de direitos de autor de La Cage aux Folles. Holt e Brown tinham produzido a reposição de 1974 de Gypsy, realizada por Arthur Lawrence, e abordaram-no com uma proposta para realizar o seu novo projeto. Lawrence não era fã de entretenimento de drag e achava que Holt e Brown nunca encontrariam investidores suficientes para financiar um projeto com temática gay numa altura em que, durante os primeiros anos da epidemia da SIDA, a homofobia era mais intensa do que nunca. Ele só aceitou porque Holt e Brown eram amigos íntimos e queria que continuassem na folha de pagamentos de Carr o máximo tempo possível. Mas o seu interesse aumentou quando soube que Harvey Fierstein e Jerry Herman se tinham comprometido com o projeto. Segundo Lawrence, quando se encontrou com Fierstein e Herman pela primeira vez, estes tinham recuperado tanto o título como o cenário da peça original, mas não tinham nem um guião, nem sequer um esboço de enredo. Tudo o que tinham era a canção de Herman, I Am
What I Am, e Lawrence imaginou-a imediatamente como uma explosão emocional cantada no final do primeiro ato. Lawrence afirma ainda que, quando explicou o seu conceito a Fierstein e Herman, inspirou a direção que estes tomaram na escrita do musical. Herman conta uma história muito diferente numa entrevista incluída no CD do elenco original. Ele afirma que já estavam bem avançados na colaboração quando Fierstein chegou um dia com uma cena emocional e ardente que tinha escrito para o final do primeiro ato, que incluía as palavras I am what I am. Encantado, Herman pediu para usar as 5 palavras, gabando-se de que teria uma canção pronta pela manhã, o que de facto aconteceu. E já que falamos nela, vamos escutar essa icónica canção de La Cage aux Folles na interpretação de Nicole Scherzinger, atriz vencedora do Prémio Olivier de melhor atriz no musical pela sua participação no Sunset Boulevard. Fiquem então com a verdadeiramente espetacular Nicole Scherzinger. I am what I am. Eu volto já. Harvey and Jerry, you blazed a trail over 40 years ago with this show, and your legacy will live on forever. This is for you. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world, and I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, maybe a little, I don't need pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if our love is further and is spangled? Why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can shout out loud, I am what I am. What I am, and what I am needs no excuses. I deal my own day. Sometimes the ice, sometimes the juices. It's one life, and there's no return and no deposit. One life, so it's time to
Estamos de volta. Com o ativista gay Fierstein e o político Lawrence a bordo, o espetáculo poderia ter-se tornado uma diatribe polémica sobre os direitos dos homossexuais. No entanto, Herman exerceu uma influência moderadora, tendo sofrido uma série de desilusões com espetáculos de temática mais sombria desde 1969. Estava ansioso por conseguir um sucesso com um espetáculo de canto e dança, mainstream, emotivo e otimista que agradasse ao público da classe média. A equipa optou por criar uma comédia musical encantadora, colorida e visualmente apelativa, uma peça de entretenimento à moda antiga, como Herman recordou nas suas memórias no Showtune. Ao transmitir os seus sentimentos de uma forma docemente divertida, a equipa conseguiu passar a sua mensagem sobre a temática gay com mais impacto do que teria conseguido com uma abordagem mais agressiva. Fierstein, Herman e Lawrence reuniam-se diariamente na moradia de Herman, em Manhattan, para trabalhar no musical. Como estavam limitados a utilizar apenas a peça de Poiret como fonte, não puderam incluir a personagem da mãe biológica de Jean-Michel, que tinha sido criada para o filme. Centraram o enredo no facto de a relação entre George e Alban parecer tão natural que o rapaz consegue aceitar um homem como a sua mãe. Os três homens concordaram que Alban precisava de ser um artista, o mais glamouroso possível, e Tioni V. Aldridge foi contratada como figurinista para concretizar esse objetivo. Os produtores concordaram com uma temporada de testes em Boston e pouco antes da segunda pré-estreia, a primeira foi cancelada devido a problemas com o cenário mecanizado, Herman teve um ataque de pânico motivado pelo receio de que a cidade fosse provavelmente demasiado conservadora para aceitar um musical com temática gay, ainda que concebido para um público generalista. O público de Boston recebeu o espetáculo com entusiasmo. Fierstein, Herman e Lawrence também estavam preocupados com o facto de esta ser essencialmente uma história de amor em que os amantes mal se tocavam. Fierstein sugeriu que se beijassem na bochecha no final e Lawrence, citando o costume comum dos homens franceses de se beijarem nas duas bochechas, concordou. George Ern, no papel de Alban, tinha o papel mais vistoso e muitos dos grandes números musicais. A sua personagem estava plenamente desenvolvida e por trás do artista drag o público podia ver uma pessoa levada a defender-se a si própria, uma noção com a qual todas as pessoas se podiam identificar. Em contraste, durante os ensaios, todos tinham apoiado a demissão de Jane Barry, que era considerado adequado, mas nunca excepcional no papel de George. No entanto, encontrar um substituto revelou-se difícil. Por fim, pouco antes da noite de estreia, Lawrence se instruiu para que olhasse sempre nos olhos de Ern, sempre que os dois homens estivessem em palco, para que o público sentisse a profundidade dos sentimentos do casal um pelo outro. O encenador também fez com que George apresentasse os vários números do clube com mais pompa, como uma área que soasse como um número musical. Ambas estas indicações de última hora permitiram a Barry compreender melhor a sua personagem. Barry acabou por receber uma nomeação para o Tony de melhor ator no musical pelos seus esforços, enquanto o co-protagonista Ern levou o troféu para casa. De acordo com um historiador de teatro, John Kenrick, La Cage aux Folles contribuiu para tornar a temporada da Broadway de 1983 especialmente forte. Ele observou que, após La Cage e Big River, em 1985, do qual falaremos em breve, pela primeira vez desde Oklahoma, passaria uma década inteira antes de um novo musical americano ultrapassar a marca das 1000 apresentações. E vamos escutar mais uma composição deste musical. De La Cage aux Folles, vejam Brett Watkins, A Little More Mascara. Eu volto já. Once again, I'm a bit of a mess, and I'm stressed and I'm tired, you see. Once again, it is time to be someone who's anyone other than me. With the rare combination of girlish excitement and manly restraint, I position my precious assortment of pencils and powders and paint. So whenever I feel that my place in the world is beginning to crash,
I apply one great stroke of mascara to my rather limp upper lash, and I can cope again. Good God, there's hope again. When life is a real bitch again, and my old sense of humor has up and gone, it's time for the big switch again. I put a little more mascara on when I rub my sore feet again and tire of this perpetual marathon. I put down the loose seat again and put a little more mascara on, and everything sparkle dust, bugle bees, ostrich plumes, when it's a beaded lash that you look through. 'Cause when I feel glamorous, elegant, beautiful, the world that I'm looking at's beautiful too. When my little road has a few bumps again, and I need something level to lean upon, I put on my sling pumps again, and wham, this ugly duckling is a swan. So when my spirits start to sag, I hustle out my highest drag and put a little more mascara on, and everything's ankle straps, Marabou, Shalimar, is worth hugging like an girdle in my rear. 'Cause everything's ravishing, sensual, fabulous when JP is tucked away and Mary Mac is here. When everything slides down the old tubes again, and when my self-esteem has begun to drift, I strap on my fake boobs again and literally give myself a lift. So when it's cold and when it's bleak, I simply rouge the other cheek, for I can face another day in slippers, satin lingerie. To make depression disappear, I screw some rhinestones on my ear and put my brooches and tiara and a little more mascara on. Mascara on. Mascara on. Estamos de volta. La Cage aux Folles estreou na Broadway no Palace Theatre a 21 de agosto de 1983. A direção ficou a cargo de Arthur Lawrence e a coreografia de Scott Salmon, com cenografia de David Mitchell, figurino de V. Aldridge e iluminação de Jules Fisher. O elenco original da Broadway incluía Jane Barry no papel de George e George Hearn no papel de Alban, com John Wayler como Jean-Michel, Jay Gardner como Edward Dindon, Merle Louise como Madame Dindon, Elizabeth Parrish no papel de Jacqueline, Leslie Stevens no papel de Anne e William Thoman Jr. no papel de Jacob. A produção original recebeu 9 nomeações para os prémios Tony, tendo ganho um total de 6, incluindo o melhor musical, melhor banda sonora original e melhor argumento de um musical.
O espetáculo superou vários concorrentes de peso em muitas categorias, incluindo Stephen Sondheim com Sunday in the Park with George. Também foi nomeado para 8 prémios Drama Desk, vencendo em melhor ator principal, melhor música e melhor figurino. A produção esteve em cena durante 4 anos e totalizou 1.761 apresentações, encerrando a 15 de novembro de 1987. No Reino Unido, o espetáculo estreou no West End no London Palladium, a 7 de maio de 1986, com a mesma equipa criativa da produção da Broadway. Anne acompanhou a produção, o que foi possível graças a um acordo com os sindicatos de atores americanos e britânicos que lhes permitiu vir para lá em troca da participação de Robert Lindsay em Me and My Girl na Broadway. Assisti a Me and My Girl no West End no início dos anos 80. A produção contou também com Dennis Quille no papel de George Jonathan Morris, no papel de Jean-Michel, Brian Clover no papel de Edward Dindon, Julia Sutton no papel de Madame Dindon, Phillida Lau no papel de Jacqueline, Wendy Rowe no papel de Anne e Donald Vogue no papel de Jacob. O espetáculo encerrou em Londres após 301 apresentações. A sua curta duração e o fracasso financeiro foram parcialmente atribuídos à crise da SIDA e os produtores sentiram-se desconfortáveis em retratar a vida gay em palco de forma tão aberta em musicais mainstream durante algum tempo depois disso. Várias reposições têm acontecido ao longo dos anos, normalmente com grande sucesso. A primeira reposição da Broadway estreou no Marquis Theatre, tendo começado as antevisões a 11 de novembro de 2004, com a estreia oficial a 9 de dezembro de 2004. A equipa de produção contou com Jerry Zaks como encenador, Jerry Mitchell como coreógrafo e Scott Pask, Donald Alder e William Eve Long como designers. Teve 4 nomeações para os Tony Awards, vencendo em melhor revival do musical e em melhor coreografia. Uma reposição em Londres, em versão reduzida, protagonizada por Philip Quast e Douglas Hodge, estreou no Menier Chocolate Factor a 8 de janeiro de 2008 e esteve em cartaz até 8 de março de 2008. O elenco contava ainda com Neil McDermott, e Ian Mitchell e Eunice Stubbs, com encenação de Terry Johnson e coreografia de Lena Page. Seria nomeada para os Laurence Olivier Awards em 7 categorias, tendo vencido em melhor reposição de um musical e melhor ator. A produção mudou-se para o West End a 20 de outubro de 2008 no Playhouse Theatre, numa co-produção com a Sonia Friedman Productions, Robert G. Bartner, David Yan Productions, o The Ambassador Theatre Group, Matthew Mitchell e a Jamie Henry Productions. Esta produção seria transferida para a Broadway, onde iniciou as antevisões no Long Acre Theatre a 6 de abril de 2010 e estreou-se oficialmente a 18 de abril de 2010. Johnson e Page assumiram a direção e a coreografia. Douglas Hodge voltou a interpretar o papel de Alban e Kelsey Grammer interpretou George. Teve 11 nomeações para os Tony Awards, mas venceu apenas em 2, o melhor ator e a melhor direção do musical. Para os Drama Desk, teve 7 nomeações, tendo vencido como melhor revival, melhor ator e melhor figurino. Neste ano de 2026, Billy Porter e Wayne Brady interpretaram os papéis de Alban e George numa encenação inteiramente com um elenco negro de La Cage aux Folles no New York City Center, no âmbito da série Encores. Robert O'Hara foi o encenador da produção que esteve em cartaz de 17 a 28 de junho de 2026. E é com uma composição desse espetáculo que vamos ficar por hoje. Vejam Wayne Brady e Billy Porter nos papéis do casal de longa data, George e Alban, neste dueto comovente, With You on My Arm. Fiquem bem, até para a semana. Somehow you put a permanent star in my eye. Even the dead of winter can feel like July. I found a combination that works like a charm. It's suddenly. Oh, Effie.
whenever it's you.